Boa noite. Boa noite a todos. Me perguntaram se antes das palestras terminarem, a gente teria o fim do mundo. Aí veio o apagão, para a gente ter a resposta. Bom, vamos começar hoje. A gente inverteu um pouquinho, a gente ia começar com o professor Marcos, mas ele vai falar do Novo Testamento. Então, a gente achou melhor começar do começo, né? Já vai falar um pouquinho sobre o tempo e a escatologia no Antigo Testamento. Como é que no Antigo Testamento traz essa ideia, né? Para começar, a gente precisa pensar um pouquinho sobre essa questão do tempo. Não dá para a gente imaginar que o tempo bíblico seja como o tempo que a gente pensa hoje, com essa exatidão, com horas, minutos e segundos marcados, né? A Bíblia não traz dessa forma. Ela traz muitas expressões de tempo, mas essas expressões de tempo não têm muito a ver com o que a gente tem hoje. Então, como é que a gente pode pensar? Primeiro é que não existe vivência, né, humana, genuína, se a gente pensa em algo isolado do tempo e do espaço. Esse professor Walter Reichelt, ele é um professor que deu aula na USP, e ele é um dos melhores. Ele tem uns livros bem interessantes, ele é um judeu, e ele traz a mentalidade hebraica de uma maneira muito especial. Então, se vocês tiverem acesso ao material dele, por favor, não percam essa oportunidade. E aí, a gente pensando no tempo, Agostinho falou o seguinte, ele falou assim, olha, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, sei o que é. Parece que eu entendo o que é. Mas, se quero explicá-lo a alguém, aquele que me pergunta, aí eu já não consigo explicar o que é esse tempo. Então, ele definiu de uma maneira muito boa, porque realmente a gente não consegue explicar exatamente o que é tempo. E aí a gente pode pensar nessas categorias, por quê? Hoje, vocês e eu, nós aqui moramos no Brasil, crescemos no Brasil, ou mesmo no mundo ocidental em geral, nós pensamos e nós somos herdeiros helênicos, né? O professor Marcos pode falar um pouquinho melhor dessa ideia. Nós somos muito a herança de tudo isso, do pensamento, da maneira de lidar com a vida, cosmovisão, tudo de uma maneira helênica. Mas é impossível a gente pensar na Bíblia só com esse pensamento. A gente precisa começar a entender um pouquinho mais do que é a visão hebraica disso. Como é que o mundo hebraico, a cabeça hebraica consegue entender essa questão? Não só do tempo, mas a questão do mundo, a visão de mundo. Então, como é que a gente pode, talvez, entender um pouquinho, inicialmente? Que a mentalidade hebraica é dinâmica, ela é vigorosa, é apaixonada. Se a gente olha o texto bíblico, ele traz um texto muito cheio de expressões, narrativas, tudo é cheio de detalhes, expressões muito importantes, nada de exatidão, nada de abstrato, nada que remeta à teoria ou conceito de alguma coisa. Mas a gente tem uma coisa muito viva, que é a vida das pessoas. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, né, a hora mais quente do dia. Essa é uma forma de falar do tempo, por exemplo. Enquanto a mentalidade grega ela é mais estática, né? O símbolo do homem grego é o pensador, é aquele que está pensando de uma maneira harmônica, estática, ele está tendo visões, né, teorizando alguma coisa. É serena, é moderada. O hebraico, não. Ele quando ele está triste, ele rasga as vestes, ele joga cinzas, ele chora, grita alto, clama. Então, é uma maneira muito diferente, mesmo que a gente não ache isso muito interessante. Talvez, muitos de nós, por termos a herança grega, a gente acha que isso é muito estranho. Mas é assim que a Bíblia nos traz, inclusive falando sobre Deus.
E aí, então, pensando um pouquinho nessa concepção de tempo, eu trouxe alguns só pensadores aqui. O povo de Israel antigo tinha uma compreensão distinta de tempo. Eles têm uma visão única de história. A maneira de entender e pensar a história é assim. Que está relacionado com quem? Com Deus. Sem Deus é impossível pensar em história. A gente acha que história é uma prerrogativa nossa, mas não é. História vem da ideia de Deus. É o de um Deus que age no meio do seu povo. E aí é um Deus comprometido com o povo, especialmente escolhido através de uma aliança, gerando uma interação contínua com eles. Quer dizer, é um Deus que ele criou o mundo e ele não deixou o mundo andando sozinho, mas é um Deus que se intromete, é um Deus que interage, é um Deus que age na vida dos seus por amor e porque ele tem uma aliança especial. Ele chama o seu povo de meu tesouro. Então, o interessante aqui é a gente pensar em algumas palavrinhas, tá? Existem muitas palavras, mas eu trouxe algumas palavrinhas que podem nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. A palavrinha primeira é et. Essa palavrinha et é um tempo determinado, é um tempo específico, é um tempo controlado por Deus. Por exemplo, na Bíblia aparecem, por exemplo, o Salmo 104, 27, diz assim: todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Quem alimenta todos? Deus. Então os pássaros, todos esperam o tempo certo. E aí, Levítico 23, 4, eu lhes mandarei chuva na estação certa. Estação certa, tempo certo é o et, tá? E isso aparece muitas vezes, e muitas vezes. Tem um estudioso que fez um estudo só dessa palavrinha, e é um livro muito grande. Ele analisa cada momento desse et. E aí tem uma palavrinha muito especial também. Eu, assim, sou apaixonada por essa palavra, porque é uma palavra que traz essa ação de Deus direta no meio do seu povo, na sua vida e na minha vida. É um Deus que vem encontrar com o seu povo, vem conversar e vem viver no meio do seu povo. Esses momentos ele chama de Moed. E esse tempo determinado e designado com um propósito, né? Ele aparece 223 vezes no Antigo Testamento. Sabe quando aparece Moed? Os Moadim, Yehová ou Yavé. Moadim e Yavé são os tempos das festas. Quem leu aí Êxodo, quem leu Levítico, quem leu aí esses do Pentateuco, vocês vão ver que lá está cheio de festa. E às vezes a gente tem uma preguiça de ler essas festas, porque tem tantos detalhezinhos. Mas sabe por quê? Porque é o tempo em que você vai se encontrar com Deus. Então você precisa se preparar. Não dá para ter um encontro qualquer com esse Deus, porque o Deus é santo, porque é um Deus de amor, é um Deus de glória. Não é possível a gente se encontrar de qualquer forma. Então ele dá detalhes de como é possível ter esse encontro. E essas festas fixas, designadas pelo Senhor, foi proclamado lá em Levítico 23, por exemplo. Aí a gente traz uma ideia aqui interessante, que são tudo que as pessoas, os pagãos, né, os povos que estavam naquela região, eles entendiam o tempo dessa maneira. O que é o tempo? Todo povo que conseguiu se fixar em alguma terra e vivia basicamente de agricultura, esses povos tiveram que depender de alguém. Por quê? Os gregos, eu lembro um professor que a gente encontrou lá, ele contando como é que surgiram os deuses mitológicos, né? A mitologia grega.
era necessidade. Por exemplo, eu preciso que a agricultura dê certo. De quem eu preciso? Eu preciso de uma deusa da terra, da fertilidade. Então, eu vou criar um mito, uma história, e eu vou fazer com que ela fique muito feliz, ela não fique brava, nervosa, e ela abençoe, ela faça com que a agricultura dê certo. Esse é o princípio básico. Então, todo tempo gira em torno dessa mitologia, não digo do tempo natural, do tempo cíclico, do tempo agrícola. Então, lá em Israel, naquela região de Israel, era assim. Então, nessa época de janeiro, fevereiro, ainda é o final do inverno, e aí começa a primavera. Quando começam a primavera, a gente vai ler lá no livro de Ruth, por exemplo, que começou a colheita da cevada. É essa época aqui. Então, tudo gira em torno da colheita, da semeadura, das chuvas, tá? Então, o que aconteceu com esse tempo que era natural, o tempo que era agrícola? Aconteceu que ele se tornou um tempo diferente, porque Deus entrou na história e colocou um significado, um propósito para cada um desses momentos, fixando uma festa, um moadim, um encontro especial com ele, através dessas festas. Então, tem o Pessah. O que é o Pessah? O que são esses momentos todos? Eles vão se tornar em momentos de festas anuais. Por exemplo, o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico, tá? Ele lembra essa ideia de que Deus criou o mundo e continua a renovar a sua criação. Tem o momento do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia mais importante em que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Tem o Sukkot, que é o tabernáculo, é para você lembrar, foi há pouco tempo, é para você lembrar que você viveu em cabanas, em tendas, não se esqueça. Lembre-se todo ano. Tem o Pessah, que lembra a comemoração da saída, da salvação, a libertação do Egito. O Shavuot, das semanas, depois a gente vai lembrar mais do Pentecoste, né? Mas esse momento comemora o quê? A experiência com o divino. A crença de que Deus se preocupa com esse mundo e espera que nos esforcemos para viver esses valores dele. Então, o tempo hebraico traz essa sucessão de acontecimentos, mas ela não é uma sucessão comum, ela é uma sucessão de acontecimentos que causam uma mudança. Ele deve entrar, por quê? No momento que Deus vem encontrar com você, que você se encontra com Deus, você não pode ser o mesmo. Você tem que ter uma mudança, uma transformação na sua vida. E aí, essa transformação é orientada para viver uma meta, um propósito, né? Isso mostra o quê? Que Deus é o Senhor da história. Então, o que acontece com esses momentos Moadim, dessas festas de encontro com Deus? Acontece que isso se torna um momento de lembrar. E lembrar não quer dizer simplesmente lembrar aqui na cabeça, mas é lembrar, como a gente faz com a ceia, é tipo reviver aquilo lá. Tudo que aconteceu, as experiências que os nossos antepassados tiveram, é para ser lembrado a cada momento. E quando a gente lembra, a gente não fica com elas na cabeça. A gente vive aquela experiência novamente e a gente dá uma resposta a Deus sobre aquilo que Ele fez, com o agir dele. Então, a ceia, por exemplo, é isso. Nós temos uma memória, nós lembramos o que Jesus fez, mas aquilo não pode ser uma lembrança só para eu ficar tomando um pouquinho de vinho ou um suco de uva e um pãozinho. Aquilo tem que ser transformador, porque é o momento que a gente lembra da ação de Deus na minha vida libertadora, de que Cristo morreu e viveu por mim. Então,
isso nos faz o quê? Obedecer aos seus mandamentos, à aliança que ele fez. Aí tem uma palavrinha muito especial. Essa é uma palavrinha que eu acho, assim, que todo momento a gente precisa lembrar. Ha-yom. Yom é dia. Ha-yom é o dia, que na verdade a gente coloca como hoje. Essa palavra aparece muito na Bíblia. E, especialmente em Deuteronômio, por exemplo, aparece essa palavrinha. Em Hebreus também aparece essa palavrinha, apesar de ser grego. Ele vai trazer uma alusão muito grande do Antigo Testamento. O que acontece com esse momento presente, com esse momento que se chama hoje? O que você tem que viver hoje? E por que você precisa viver hoje? Porque mantém a realidade da aliança de Deus sempre viva na mente de Israel, tá? Lembrando de que a gente faz parte dela. Conecta os períodos históricos para que todas as gerações sejam absoluta e plenamente ligadas à aliança. Sabe aquela aliança que foi feita no Sinai? Essa aliança não é uma aliança só com o povo de Israel. Essa aliança foi feita com você e comigo. Quando a gente lembra, quando a gente revive essa experiência que Israel viveu, aquela aliança se torna nossa. É Deus chamando cada um de nós novamente para vivermos no meio dessa aliança. Então você e eu somos chamados todos os dias, no dia de hoje, para viver isso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem falta de memória. Já passou um tempo que você se converteu e naquele momento da conversão era aquela alegria transbordante. Aquela alegria que você não sabia nem onde colocar mais, porque não cabia mais em você. E aí você ia, falava para as pessoas, puxa, sabe o que Deus fez na minha vida? Sabe quem é Cristo? Ele me salvou. E passa um tempo, a gente passa a esquecer. A gente passa a viver outras coisas. Os outros conceitos, as outras coisas se tornam muito mais importantes e tomam o lugar disso. Qual é o problema disso? Que a gente perde a conexão com Deus. A gente perde a conexão com aquele que vem nos encontrar, que vem nos visitar. E por que é problemático a gente não viver hoje? Porque a gente não consegue viver a nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa identidade em Deus, aquilo que Ele chamou para que a gente vivesse. Por quê? Hoje, aquele de Moisés, aquele de Davi, é o que Ele está chamando para a gente viver hoje. E esse hoje está entre o quê? O momento da promessa, o momento da eleição. E o momento do cumprimento dessa promessa, que eu acredito que o professor Marcos vai trazer de uma maneira mais específica e detalhada. Mas é muito importante, porque se a gente vive no passado, a gente não muda nada. Se a gente vive no futuro, a gente também não muda nada. Por quê? A gente só pode mudar hoje, no presente. Isso é muito importante a gente viver. Mas o que isso tem a ver com escatologia? A gente já vai ver isso. O Hayom, então, é uma apropriação, é uma presentificação, e aí reconstrói o passado e prepara para um futuro promissor. Então, pensando nisso, a gente podia lembrar um pouquinho das alianças que a gente conhece aí do Antigo Testamento, né? Nós temos a aliança noética, nós temos a aliança abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Quando a gente pensa, claro, nesse momento, sobre a questão da escatologia, a gente pode pensar especificamente em duas alianças, a mosaica e a davídica. Por quê? É muito importante porque toda a questão dos profetas, por exemplo,
Por que os profetas estão chamando o povo de Israel para o arrependimento? Porque eles estão ligados, Deus e o povo de Israel estão ligados por causa da aliança. E qual aliança? A aliança lá do Sinai, que foi feita entre o povo de Israel e Deus. Ele traz umas condições. Então, essa aliança, ela é bilateral, ela é condicional. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a fórmula da aliança. O tempo inteiro é falado isso. Por quê? Condição é que o povo guarde os mandamentos de Deus. O que é guardar os mandamentos? Obedecer. Ouvir, Shema Israel. Eu sou o único Deus, Shema é ouvir. O que é ouvir? Ouvir é obedecer. Ouvir não é simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir, guardar, é você obedecer no seu dia a dia e viver isso. Então, essa aliança, na verdade, fundamenta tudo o que vem depois. E aí, exige exatamente o quê? A fidelidade de Israel. E aí a gente pode pensar na segunda aliança importante nesse momento. É a aliança davídica. Por quê? A aliança de davídica, ela é unilateral. O que quer dizer isso? Não depende do ser humano. Graças a Deus que não depende do ser humano. Porque se dependesse, a gente ia pisar na bola de novo. Então, ele depende somente de Deus, da fidelidade de Deus. E tem uma palavrinha muito especial em hebraico, que é Hesed, que é o amor leal, a fidelidade. Só Deus tem esse amor. Porque só Ele pode garantir que essa aliança vai ser cumprida. Só Ele pode garantir que o amor vai ser incondicional o tempo todo e para sempre. Só Ele pode garantir isso. E aí Ele fala exatamente o seguinte: não vai faltar descendente no trono de Davi. E daí vem a ideia do Messias. Tá? Por quê? Guardem aí por que isso é muito importante. Primeiro, vocês sabem, todo mundo sabe que o mal entrou, o pecado entrou no mundo. E aí, o que acontece? Isso separa o homem de Deus. É impossível que Deus venha e simplesmente continue a viver com o ser humano. A ideia inicial de Deus era que o ser humano participasse do domínio, do reinado dele. A ideia era que o ser humano fizesse parte de tudo isso. E aí o ser humano falou: eu não quero, eu quero ser completamente independente, eu não preciso do Senhor. E foi embora, se rebelou contra ele. E é o que o ser humano faz o tempo todo. O povo de Israel se rebela contra Deus o tempo todo. E por causa da aliança que Deus fez, Ele vai e chama esse povo toda vez para o arrependimento. Inicialmente, existe uma tentativa de falar sobre justiça retributiva. Se a gente olha, a gente fala que no Antigo Testamento existe uma revelação progressiva. Então, alguns conceitos eram da época, comum à época. Justiça retributiva é uma delas. Então, a primeira forma de mostrar a justiça é: você faz isso e eu faço isso. Então, essa era uma justiça retributiva. Muitas vezes, por exemplo, os salmos, muitas vezes eles trazem essa justiça. Tá? Depois, aparece um pouquinho mais para frente, mesmo nos Salmos, aparece uma outra ideia, que, olha só, a justiça de Deus, quer dizer, a justiça não só em relação à injustiça, ao que está de ruim no mundo, mas que vai reparar todo o mal do mundo. Então, essa justiça pode demorar, mas ele vai vir. Ele vai vir. Então, pode esperar em Deus, espere em Deus, que Ele vai mostrar a justiça. Essa é a ideia.
Os profetas mesmos trazem essa ideia. Só que aí chega um momento da história que alguns profetas, principalmente os posteriores, do século sétimo e oitavo, de sétimo e sexto, eles vão trazer uma ideia. Opa, se a justiça não vier, ela vai vir no futuro, no dia do juízo, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é algo medonho, assombroso. Por quê? É quando Deus vai trazer a justiça completa. E aí, esperem, porque Deus vai vir, com certeza. E aí, o problema que aconteceu é que Deus não chamou o seu povo para reinar junto com Ele. Deus fez a promessa, Ele fez essa aliança com Davi, mas o que acontece é que o reino no norte, do sul, são divididos, e depois de um tempo, o reino do norte vai ser tomado, conquistado pelos assírios. E depois vem o reino do sul sendo conquistado pelos babilônios. Então nós temos 2 cativeiros aí. E aí a ideia é, acabou o mundo. Será que é o fim do mundo? Será que acabou? Deus não vai trazer a justiça dele? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, porque Deus prometeu uma coisa, Ele não é homem para mentir. Mas o que está acontecendo? A ideia é que todo mundo está decepcionado, frustrado, sem esperança, e aí Deus vai trazer profetas. E esses profetas trazem simplesmente uma ideia do quê? Tudo o que vocês vão ver aqui está baseado na aliança que Deus fez com o seu povo, na aliança que Deus fez com Israel. E aí ele traz uma crítica horrível aí contra a monarquia, porque a religião está corrupta, apostasia, idolatria, injustiça. Aí a mensagem é sempre de arrependimento. Essa mensagem de arrependimento é porque ainda é tempo. Vocês estão em tempo de voltar. É só vocês ouvirem o que eu estou falando, ouvirem o meu chamado, se arrependerem de verdade, que eu continuarei sendo seu Deus. Eu continuarei amando vocês, eu continuarei sendo seu Deus. E ele mostra exatamente, vocês vão ver em todos os profetas a ideia de que Deus é o Senhor da história. Então Ele manda e comanda todas as nações. Até as nações que não fazem parte dessa aliança, Ele também comanda. E aí traz uma ideia muito interessante. Os profetas batem, brigam, mas a ideia principal, eles trazem esperança. Deus não se esqueceu de vocês. Deus vai trazer e vai reerguer a tenda caída de Davi. Deus vai fazer tudo novo. Então esperem o dia do Senhor. Ele vai trazer a justiça. Essa justiça será feita. E aí a aliança davídica que eu falei, como é bom depender dessa aliança. Porque ela é infalível. Ela só depende do nosso Deus. E aí tem a ideia dos apocalipses, que também a gente vê, o pessoal trabalha muito em cima das ideias de Daniel, de Ezequiel, né? Por que esses apocalipses, né? Os livros apocalípticos, aí são diferenciados? Qual que é a ideia disso? A ideia é que o enfoque não está mais em você falar de oráculos, mas ele fala de visões. Visões de algo talvez muito além do que a gente consegue pensar. Mostra um quadro maior, um quadro final, onde esse Senhor da história, Deus, vai agir de uma maneira completa. Diante da falha humana, o Senhor traz salvação. E a história como base, que aqui a gente falou da visão hebraica. O que é isso? Por que isso é importante? É a primeira vez, quando Deus começa a agir na história, e quando se tem essa ideia de começo, meio e fim, propósitos, objetivos, coisas que são, você pode esperar, esperança.
A gente hoje espera a segunda vinda de Cristo, né? Então, isso faz parte dessa visão hebraica de tempo, que traz essa ideia de esperança futura. Se dependesse de nós, se dependesse simplesmente do tempo cíclico e natural, a gente nunca ia esperar nada, porque sempre ia ser exatamente a mesma coisa. A gente só ia ficar nessa briga. Deus vai ou não vai dar a colheita? Esse ano vai dar ou não? A gente vai entregar mais oferta para Ele dar mais. A gente ficaria eternamente nesse ciclo. E a gente não conseguiria fugir disso. A ideia de que Deus comanda a história, Ele está no controle de tudo, e que isso tenha um final, nos traz a grande esperança de que, naquele momento, nós estaremos com Ele, porque nós cremos nesse Deus, nós cremos na ação, no agir dEle na história. E aí essa fé que nós estamos falando, nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Essa fé vai chegar em todas as nações. A ideia dos escritos apocalípticos é essa, é que isso vai atingir todas as nações. A esperança messiânica. Porque vocês imaginam, os 400 anos de silêncio, imagina o desespero desse pessoal. Eles já foram dispersos. Eles foram dominados completamente por vários povos. E ele fala, cadê Deus? Deus não fala mais com a gente. Deus não manda mais profetas. Deus abandonou a gente. Então, o que surge nesse momento de mais forte é, Deus vai mandar a sua salvação. Através de quem? Nesse momento eles começam a crescer, o coração, o olho, a cabeça, tudo começa a focar nisso, na expectativa messiânica. A expectativa de que o Messias vai vir e que Ele vai nos salvar, definitivamente. Então, o desfecho total, final, a esperança completa é Cristo Jesus. Que aí eu vou deixar para o professor Marcos dar um panorama mais específico sobre isso. Então, olha que interessante. Do sagrado, o homem tira o sentido da vida. Quer dizer, é impossível a gente viver sem Deus, porque o sentido está nele. Com esse, força e confiança para enfrentar vitoriosamente os inúmeros desafios do cotidiano. Então, esse momento que a gente chama de Moadim, que a Bíblia chama de Moadim, que são os encontros com Deus, é o tempo sagrado. O tempo deixou de ser natural, deixou de ser algo cíclico e agrícola, para se tornar um tempo sagrado. O caráter passageiro do tempo é superado, agora não é mais um tempo que passa, simplesmente acaba. É um tempo da ação de Deus que permanece. É um tempo diferenciado, que nos leva à eternidade, que nosso coração anseia tanto. E esse tempo, no pensamento bíblico, o tempo, o momento presente, o hoje, e o espaço articulam igualmente. E a identidade do que tem sido chamado personalidade corporativa comprometida com Deus pela aliança. Então você e eu, nós fazemos parte dessa aliança. Não se esqueça. Lembre-se todos os dias, porque isso vai fazer diferença na sua vida, de que quem é você, quem é Deus, e esse Deus está agindo na sua história. Não deixe que o seu tempo se torne simplesmente um tempo natural e cronológico, né? Mas se torne um tempo sagrado de encontro com Ele o tempo todo. Deus abençoe a todos.